Olá, hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre a questão do plano de mercado. Por que plano de mercado? O que nós temos percebido pra caramba nessa questão aí, principalmente do coronavírus, em termos de Brasil, uma mudança extremamente diferente, né? Porque você tem, por exemplo, para vocês terem uma noção, como eu tenho clientes aí, interior de São Paulo, Nordeste, Sul do Brasil, a gente está tendo algumas coisas bem diferentes. Por exemplo, tem algumas cidades do interior de São Paulo onde o prefeito baixou uma liminar onde as pessoas não podem visitar o prédio, ou seja, o corretor não consegue demonstrar o imóvel. Dentro disso, o síndico do prédio, os síndicos dos prédios colocaram uma norma que ninguém pode visitar o apartamento para compra. Ou seja, mesmo que eu emprestasse a chave para o cliente ir sozinho, ele não iria. Já em Santa Catarina, tem momentos, tem cidades que estão abrindo comércio, tem cidades que a cidade, que o prefeito baixou uma norma de que pode trabalhar assim, e aí a imobiliária está aberta, dentro de um limite, obviamente. Você já tem cidades onde, para se ter uma noção, eu consigo emprestar a chave para o cara fazer o imóvel. Então, o gestor da imobiliária, nesse momento, ele fica numa situação onde, caramba, como é que eu vou estruturar a minha imobiliária para crescer? E principalmente para sobreviver nesse momento, né? Por isso que eu digo que eu chamo isso de plano de mercado. E por que é tão importante o plano de mercado, que alguns chamam de market plan, e por que é até mais importante, na minha visão, do que o business plan ou o plano de negócios, tá? Porque o plano de mercado, ele envolve, obviamente, aí a tua imobiliária, todo o seu processo de trabalho, de captação da locação, da administração da locação, da venda, seja lá o que for. Só que ele vai estruturar pensando no mercado. O mercado, o que é? É um número de imobiliárias atendendo o número de clientes. Então, caramba, se eu estou numa cidade onde a minha imobiliária administra X imóveis e eu tenho imobiliários que administram muito mais que eu, ou muito menos que eu, ou seja lá o que for, como é que a minha imobiliária vai se preparar ou vai criar um plano de mercado para que ela possa atuar dentro dessas questões favoráveis ou desfavoráveis na minha cidade ou no meu bairro, né? Então, caramba, hoje em dia, então, é muito mais válido eu pensar nisso, por exemplo, tá? Vamos tirar aí o coronavírus de lado. Eu estou numa cidade onde existe um processo de que a dificuldade de contratar um captador, porque na cidade existe, pasme, né, cidades onde quem faz a locação ainda é o corretor, coisa que na maioria das grandes imobiliárias isso não existe mais. Uma imobiliária hoje moderna, atuante, focada, ela não tem mais corretor trabalhando com a locação, porque ela entende que a locação é totalmente diferente do processo, então ela tem um corretor trabalhando em vendas. Se o corretor quiser ir para a locação, ele vai trabalhar a locação, mas ele não mistura, ele só vai trabalhar a locação no processo como atendente e não mais como corretor, porque nós estamos falando em CLT, nós estamos falando em uma série de situações e os resultados são comprovadamente muito melhores. A questão é como que eu vou, então, dentro da minha cidade, dentro do meu bairro, dentro da estrutura da minha imobiliária, como é que eu vou adequar? Então, caramba, se nessa cidade eu tenho isso ou não tenho isso, eu consigo adaptar ou não consigo? Por exemplo, eu tive um caso de um cliente na qual a cidade dele, ela não aceitava primeiro aluguel. E hoje em dia o que eu entendo, para que você tenha um faturamento bacana, para que você comece a ser pujante no mercado imobiliário no que se refere à locação, você tem que ter o primeiro aluguel. Então todo o nosso planejamento de mercado foi avaliando e tendo a noção de que o mercado, essa cidade, não tinha primeiro aluguel. Ninguém aceitava, ninguém cobrava o primeiro aluguel. E se ninguém cobra o primeiro aluguel, o cliente não é louco de deixar para uma imobiliária ou para outra para que essa alugue pagando o primeiro aluguel. Então, como é que você vai implantar estratégias dentro desse processo? Por isso que acaba funcionando melhor quando você faz um planejamento de mercado, onde eu vou estruturar
todo o meu processo, todo o meu ataque, toda a minha força dentro do mercado em si. Então, o que você deve fazer agora? Nessa questão de coronavírus, como é que estão trabalhando na sua cidade? Como é que as pessoas estão visitando imóvel? Então, eu tô emprestando a chave, o cliente vai verificar. Como é que é esse empréstimo de chave? Eu estou acompanhando um corretor, eu posso acompanhar o corretor. Eu tenho um motoboy que leva a chave para o cliente e fica esperando no imóvel para quando ele vai embora. Isso tudo está acontecendo em casos diferentes. Então, se você quer entender e implantar processos que vão funcionar na imobiliária nesse momento, a primeira coisa que você tem que entender, sim, é entender como a tua cidade está funcionando, até onde você pode ir, para que você se adapte a isso e, obviamente, você leve vantagem. O momento está propício, sim, tá? Principalmente para imobiliários que estão construindo carteira de locação. Por quê? Porque a imobiliária gigante, a imobiliária grande, se ela não tiver estruturada, porque pode ocorrer isso, tá? Uma imobiliária antiga, imobiliária de 20 anos, 30 anos, que não estava estruturada. Nesse momento ela está se perdendo, nesse momento ela está mergulhada na administração da locação e ela não consegue fazer o processo de locação em si, ela não consegue fazer o processo de captação em si. Então o que ocorre? Ela não está fazendo isso agora, então é um grande momento para que você consiga crescer, para que você consiga crescer carteira nessa situação. Outra vantagem que a gente está enxergando no Brasil, muita desocupação. Se eu estou tendo muita desocupação, eu estou tendo imóvel vago. Se eu estou tendo imóvel vago, obviamente há uma chance aí para que você alugue. Então, o que se enxerga aqui, o coronavírus, sim, ele é um problema. Como é que você vai como é que você vai atacar essa situação? Mas também nós enxergamos que é uma oportunidade. Como é que você vai se preparar e como é que você vai estruturar dentro dessa questão do coronavírus para que você possa crescer mercado? Então, eu acho que fica as dicas aí que eu coloquei para você, na qual você pode sim estar melhor preparado que a concorrência nesse momento de coronavírus e pode sim, por que não, mesmo nessa situação, crescer sua carteira de locação.